Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo da Fronteira. Agradecemos a vocês aí que sempre estão nos assistindo, curtindo nossos vídeos, compartilhando e ajudando outras pessoas. Gostaríamos de agradecer também a Rapidocar, que é aplicativo de mobilidade urbana aqui de Foz do Iguaçu. Para você que ainda não tem o aplicativo da Rapidocar, é simples e fácil. Você vai ao Play Store, coloca lá Rapidocar Passageiro. É passageiro, não motorista, tá? Coloca lá Rapidocar Passageiro, fez download, colocou os seus dados certinho. Ah, Patrick, eu quero ir tal ponto da cidade para tal ponto. Colocou lá certinho os endereços, apareceu o preço, confirmou, o motorista chegou. Aqui em cima eu vou deixar o QR Code para você estar escaneando e estar baixando o aplicativo da Rapidocar. Também não poderemos deixar de agradecer JC Lavacar, também os nossos patrocinadores. E só para relembrar vocês, gosta de andar com o carro cheiroso, o carro bonitinho. Bonitinho não, bonitão, né? Bonitinho é coisa pequenininha, tem que ser grandão, bonitão. Vocês podem... Vou deixar aqui o QR Code dele também, que vocês podem estar apontando a câmera do teu telefone e estar escaneando e entrando em contato diretamente com ele. Só para avisar, pessoal, então com a promoção... Assim, ó, como que funciona essa promoção? Para cada lavagem completa com cera que você fizer no seu veículo, você preenche um cupom e o que você vai estar concorrendo? Vai estar concorrendo um par de pneu do aro 14, 15 ou 16. Essa promoção é válida até dia 26 de janeiro. Não vão esquecer de estar seguindo lá o JC Lavacar e também estar seguindo o Papo da Fronteira no Instagram, beleza? Também não poderemos deixar de agradecer a Macro Proteção Veicular. Patrick, o que é a Macro? A Macro é a empresa que faz a proteção veicular dos seus associados. Patrick, o que cobre? Cobre contra roubo, furto, fenômenos naturais também. Então, assim, é simples e fácil. Aqui também vai estar o QR Code deles. Vocês podem estar entrando em contato com a Priscila, beleza? E também gostaríamos de apresentar o nosso convidado especial de hoje. Se apresente para a gente, Tenente Rogério, seja muito bem-vindo. Valeu, Patrick, brigadão. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conhecendo todo esse trabalho que é incrível, disseminar conhecimento e falar um pouquinho, né, sobre a minha trajetória, falar sobre a instituição a qual eu sirvo também, que é maravilhosa. Bom, meu nome é Rogério, tenho 31 anos, há quase 14 anos trabalho e sirvo no Corpo de Bombeiros e também faço a parte de treinamento de liderança e inteligência emocional. Então, todo esse universo acaba se fundindo e nós, de alguma forma, acabamos impactando vidas, seja de vítimas ou até mesmo alunos. Pô, isso que é interessante, né? Vocês viram, pessoal, já observaram aí já do tema que irá ser falado hoje. O conhecimento vai ser amplo. Pena que o tempo não auxilia tanto, mas vamos aí tentar o máximo possível pegar o conhecimento aí com o Tenente Rogério. Você é de Foz do Iguaçu ou não? Não, nascido em Curitiba. É de Curitiba? Curitiba mas eu sou uma pessoa que conversa. Pô, aí... O curitibano não gosta muito de conversar, eu já sou mais conversativo e tudo mais. Nasci em Curitiba, trabalhei lá ainda como corpo de bombeiros, né? Fui soldado de Curitiba, depois eu passei pro curso de formação de oficiais. Uau, que top, hein? Eu entrei em 2010 na instituição. Então, todo esse período eu servi em Curitiba. Depois, em 2013, entrei no curso de formação de oficiais. E o que acontece? Quando vai se aproximando a data da formatura, a turma precisa escolher em qual cidade irá trabalhar. Ixi. Quando chegou a minha vez, não tinha vaga para Curitiba. É, claro, filho de casa quer ficar em casa, né? Havia, acho que 2 vagas, e daí não chegou na minha vez essas vagas. Pensei, pô, onde que eu vou trabalhar, né? Escolhi Foz do Iguaçu por quê? Porque tem aeroporto. E daí vem a pergunta, quantas vezes eu peguei avião para ir para Curitiba? Peguei uma vez só. Rapaz. Mas acabei me apaixonando, né? Desde 2016, trabalho em Foz do Iguaçu. Pô, que interessante, hein? Apaixonado. Só o calor daqui que é demais. Nossa. Tirando isso... Aqui é o extremo, hein? Tirando isso, a cidade é maravilhosa. Pô, que interessante. A gente fica feliz aí que... Ainda bem que você não conseguiu a oportunidade para ir para Curitiba, senão você não estaria aqui hoje, né? Tudo faz sentido, né? Tudo faz sentido, ó. Coisa perfeita, né? Os planos. Então, eu acho isso muito interessante, porque
às vezes nós não entendemos por que muitas coisas acontecem na nossa vida. Por mais, a gente fica muito feliz. E você já falou um pouquinho, explica mais sobre as suas qualificações. Explica mais pra gente. Você falou que trabalha no Corpo de Bombeiro. Então, qualificações. Se for falar de curso, tem um monte. Capacitação de busca e resgate de estruturas colapsadas. Já fiz capacitação de salvamento em águas rápidas, que é resgate em corredeiras. Treinamento de múltiplas vítimas. Intervenção em crise de suicidas, que seria a negociação e tudo mais. Uau. Salvamento veicular, que são aqueles acidentes em que as vítimas ficam presas nas ferragens. Carros normais, né, de passeio, ônibus, caminhões. Isso daí eu tenho um monte de curso, porque foi a área que, de fato, eu me especializei dentro da instituição. Uhum. E daí, além das formações como militar, tem as outras que auxiliam para o meio militar, na parte de comando, na parte de gestão de pessoas, mas eu acabei buscando conhecimento fora, que daí entra programação neurolinguística, liderança, inteligência emocional, gestão de pessoas. E quanto mais estuda, mais se apaixona. Eu sempre fui do pensamento de quanto mais conhecimento eu tiver guardado, mais eu posso ajudar as pessoas. Pô, isso é interessante. Eu sempre entendi que toda vez que eu faço um curso, é uma cartinha que eu tô colocando dentro da minha cabeça. Vai chegar em algum momento na minha vida que eu vou me deparar com uma situação em que eu vou ter que sacar a carta certa para dar vazão àquela resposta. Pô, perfeito, então, hein? eu sempre busquei conhecimento. E é engraçado que, por exemplo, quando eu era menor, estava no ensino fundamental, ensino médio, eu nunca fui um cara de estudar. Nunca fui um cara de estudar, nunca fui um cara de ler. Uau! Só que quando eu decidi, de fato, eu quero ser militar, eu quero entrar para o Corpo de Bombeiros, isso exigiu com que eu mudasse totalmente os meus hábitos. Eu passei a estudar como nunca, eu passei a ler como nunca, eu passei a me esforçar como nunca. E é um efeito dominó. Quanto mais você busca, mais você enxerga a necessidade de se aprofundar, buscar conhecimento. E quanto mais a gente está na caminhada, mais descobrimos o poder do nosso impacto. O que a gente consegue transformar na vida das pessoas. Não sempre como em uma ocorrência, por exemplo. Salvando vidas de fato, uma pessoa que está sangrando, uma pessoa que está quase morrendo. Mas simplesmente um papo, essa conversa que a gente está tendo, levar conhecimento para quem está fora. De repente, nessa conversa aqui, alguma informação vai virar uma chave para a pessoa que está lá do outro lado. E essa pessoa vai ter a vida transformada. É sobre isso. Esse que é o objetivo do podcast, né? Esse é o objetivo. Levar conhecimento, levar experiências. Aqui eu vou deixar aqui embaixo o Instagram do Rogério, ele autorizou, tá? Rogério Soj, beleza? Tá aqui o Instagram dele, se vocês quiserem seguir ele lá no Instagram também. Porque assim, olha, eu tô seguindo ele lá e tem uns conhecimentos muito interessantes, entendeu? Uns pensamentos que com certeza vai ajudar muitas pessoas. Rogério, vamos seguindo aqui já o nosso podcast, o nosso bate-papo. O que te levou a ser bombeiro? Por que bombeiro? Poxa, tem tantas outras áreas, por que bombeiro? Patrick, se eu te contar, você vai acabar dando risada. Mas por quê, ué? Porque, primeiramente, eu nunca fui o tipo de pessoa que olhava o corpo de bombeiros e, meu Deus, eu quero ser bombeiro. Eu sempre gostei do desfile militar. Eu sempre, meus pais sempre me levaram meu irmão, e eu sempre fiquei maravilhado, né? O pessoal marchando e tudo mais, e cantando hino nacional, aquela coisa linda, né? Um monte de maquinário gigante. Isso sempre me atraiu. Muito bonito. Só que eu nunca pensei eu quero ser do Corpo de Bombeiros. O que aconteceu? Eu era atleta. Já estava no segmento, já? Já estava mais ou menos, já estava no caminho. Eu era atleta da categoria de base de basquete. Uau! Só que eu cheguei numa fase ali dos 16, 17 anos que ou eu sairia de Curitiba para dar seguimento nesse sonho, ou eu tentaria fazer alguma coisa da minha vida. E todo mundo na época tava falando sobre vestibular, e eu era um cara que não era de estudar. Tava correndo. O meu negócio era jogar basquete. Pensei, cara, o que eu vou fazer? E
Olhei para a altura do pessoal que jogava basquete, olhei para mim, eu vou ter que ralar demais, isso daqui não é para mim. Desenvolvo bem, mas isso daqui não é meu dom. Então, pensei, vou fazer faculdade. Teve um dia que eu fui no banheiro e tinha jornal ali no banheiro. Porque eu tinha cachorro em casa, meus pais tinham cachorro, e daí a gente sempre deixava folhas de jornal para o cachorro fazer as necessidades, né? Daí eu olhei cursos da Federal. Pô, vou ver o que tem aqui, né? Vou ver o que eu vou prestar de vestibular. Uau. Peguei o jornal, comecei a ler, educação física. Ah, legal, já jogo basquete e tudo mais, de repente já tem alguma coisa a ver. A hora que eu olhei curso de formação de oficiais, bombeiro militar, cara, tá aí, meu. Eu vou virar herói. Poxa. Eu juro por Deus. O pensamento foi esse, eu vou virar herói. Porque eu sempre gostei de desenho de super-herói, filme de super-herói, gibi de super-herói. Eu odiava ganhar carrinho quando criança. Odiava. Meu negócio era bonequinho de super-herói, Batman, Flash, Superman. E eu juro que o pensamento foi esse. Eu li, eu vou virar herói. Eu não tinha nem noção do que era oficial, do que era praça, das necessidades para entrar no corpo de bombeiros. Para chegar lá, né? Eu descobri tudo no caminho. O que eu foi dessa forma, e a partir desse dia, o que eu fiz? Eu fui no quartel do Corpo de Bombeiros. Uau! Cheguei lá e perguntei, opa, tudo bem? Como que eu faço para entrar no Corpo de Bombeiros? Foi Sério? desse jeito, juro. E o cara que me atendeu, primeiro que o cara foi sensacional. Hoje ele é sargento Pacheco. Inclusive, se por um acaso estiver ouvindo, cara, grande abraço pra você. É um cara muito abençoado que Deus colocou na minha vida. Aí, ó, Pacheco, fez a diferença. Agora já tá tenente já. Cheguei onde cheguei porque houveram pessoas chaves. E ele foi um. Na época, eu não me recordo o que ele era, porque eu também nem entendia. Eu não entendia as hierarquias. Só que ele me atendeu de uma forma incrível. Ele falou do ingresso do curso de soldado, do curso de oficiais. Ele me explicou tudo certinho. Eu saí de lá pensando, vou entrar no Corpo de Bombeiros. Depois que eu descobri a necessidade para entrar. Primeiro que a prova já é dificílima. Depois que passa a prova, daí tem um monte de coisa que tem que fazer. Pesquisa social, exames, prova física que é pesada. Nossa, aí é pesada. Para quem é sedentário, mas você que fazia exercício, tranquilo, né? Mas para quem é sedentário? Sim. Aí já... Só que tinha um problema. Quando eu decidi me tornar um bombeiro, eu não sabia nadar. E na minha cabeça nem tinha que para ser bombeiro tinha que saber nadar. Quando eu olhei o edital que tinha que saber nadar... Aprendeu na mar. Com quase 18 anos. Foi a primeira vez que eu entrei numa piscina. Eu já quase morri. Então, assim, foi superação atrás de superação. Superação para estudar, superação para sair da minha zona de conforto, para conversar com pessoas que não estavam no meu ambiente. Foi superação para entrar em ambientes que eu nunca imaginei estar, piscina. Uau. Então, foi superação em cima de superação. E daí eu fui me aprofundando, treinando. E só para ter ideia de um exemplo, porque minha família... não era uma família financeiramente bem. Nós, para ter ideia, quando criança, várias e várias vezes, Copel cortou luz. Já tomei várias vezes banho de caneca. Então, assim, dou glória a Deus por cada instante de dificuldade, porque hoje me ensinou a valorizar as coisas. Mas, quando eu precisei nadar, não tinha como pagar um lugar para nadar. Daí... o poder das conexões. A gente não sabe... Quando está num instante, a gente olha assim... será que isso faz sentido? Não, lá na frente vai fazer sentido. No clube que eu jogava, que eu levantava a bandeira, tinha uma piscina lá. E tinha aula, só que era clube particular. E era caro. Então, eu conversei com o meu técnico, outra pessoa fenomenal que apareceu na minha vida. Esse técnico de basquete? De basquete. Eu falei para ele, vou me tornar... um bombeiro militar e eu preciso aprender a nadar. Só que eu não tenho dinheiro. Tem como arrumar uma aula de natação e tudo mais? Nem que eu tenha que trabalhar aqui, fazer alguma coisa. Ele conversou com o diretor do local e tudo mais, conseguiu me colocar na aula de natação. E daí, quando eu não podia estar na piscina, porque o clube era de pessoas que pagavam, né? Então, não dava para eu estar a todo instante. Eu chegava em casa...
Enchi o balde. Olha que doideira. Hoje a gente olha assim, não faz tanto sentido. Mas para um primeiro passo, sair da zona de conforto faz sentido. Eu enchi o balde da água, colocava em cima da máquina de lavar e enfiava minha cabeça. Subia, enfiava, para imitar a respiração durante a natação. Poxa. Foi superação em cima de superação. E graças a Deus, depois de muito esforço, eu consegui entrar passando no no curso de formação de soldados, né? O antigo CFSD, curso de formação de soldados. E para mim foi uma superação, principalmente a parte de piscina. Além da minha dificuldade, um dos testes é mergulho. Ixi. E se eu não sabia nadar, quem dirá mergulhar? Se bem que se eu parasse de me movimentar, eu afundava tranquilamente. Só que eu nunca tinha mergulhado antes. Uau! E 2 dias antes de fazer o teste, eu fui para a piscina com um amigo meu para mergulhar e eu não consegui mergulhar. Não, quando eu voltei para casa, eu lembro até hoje, meu pai perguntou: "E aí, como é que foi? Conseguiu mergulhar?" Eu chorei porque eu não consegui mergulhar. Eu descia, sentia pânico. Sentia pânico. É até difícil de explicar. Quando chegou na hora de fazer a prova, cara, juro que a hora que eu entrei na piscina, que eu meti a cara na água, eu pensei, cara, eu vou morrer, mas eu vou pegar essas bolas, porque tem que pegar a bola no final da piscina, né? Uhum. No fundo? São 3 bolas que colocam ali num quadrado no fundo da piscina, você mergulha, desce, pega as bolinhas, sobe e mostra pro avaliador. Falei, eu vou pegar esse negócio, cara. Nem que eu tenha que morrer aqui dentro, mas eu vou pegar, cara. Determinação, né? Determinação. Da cabeça. Muitas vezes a gente não tem a capacidade, nós achamos que não temos a capacidade física, só que a gente esquece que tudo começa na cabeça, cara. O primeiro passo, um simples movimento pode fazer total diferença. Eu fui lá e consegui, passei, fui soldado, trabalhei em Curitiba, só que eu precisava dar o próximo passo. E daí eu comecei a estudar para o curso de formação de oficiais. Na verdade, desde o primeiro dia que eu comecei a estudar, eu estudei visando o curso de formação de oficiais. Só que eu não consegui. Eu tentei 4 anos para passar. Uau! 4 anos pagando cursinho, 4 anos estudando forte, dormindo pouco. Mas valeu a pena. Isso que eu acho interessante. Você saiu da zona de conforto, você driblou tudo isso para chegar onde chegou, né? E agora, você explicando, eu fui levado ao seu passado, eu presenciando você, e olhando você assim, fazendo tudo isso. Poxa, eu acho isso muito interessante, entendeu? E creio que muitas pessoas, você contando essa história, estão imaginando quando elas começaram a evoluir. Poxa, é interessante, vamos pegar aqui o estúdio que nós estamos aqui. Sim. Se não fosse o Rafael, por exemplo, o Rafael, que é um dos sócios aqui, se não fosse ele dar aquele pontapé inicial, comprar a primeira câmera, será que ele ia ter isso hoje? Não ia. Você acha que pegar uma loja aí, uma loja do Paraguai, lá uma Cell Shopping, uma Mega, um Shopping Paris, se não fosse os caras dar o pontapé inicial, você acha que ia conseguir? Não ia. Então tudo necessita de um pontapé inicial. Sim. Isso que eu acho interessante. Mas vamos lá, que tá interessante ouvir essa história aí, hein? Então, isso que te levou você a essa vida de bombeiro, né? Pô, eu acho isso muito top. Você já falou que você tá com 14 anos, né? Vou fazer 14 anos, quase. Tá chegando. Chegando? Então, nesses 14 anos, fala pra gente uma história, Tenente, que, assim, isso marcou a sua vida. Eu vou pegar as que mais abalaram a estrutura, né? Que trabalhou a nível de responsabilidade. Teve um dia que eu estava escalado, mas eu havia trocado o serviço. Então, outra pessoa foi tirar o serviço no meu lugar. Porque eu precisava estar com a minha esposa naquele dia. E eu estava trabalhando na parte administrativa do comando, né? Na época eu estava no subcomando da parte operacional de Foz do Iguaçu. E daí, alguém da central me ligou dizendo que eu tinha que ir para uma ocorrência. Que havia caído uma estrutura, um prédio, e que haviam pessoas presas.
E eu falei, não, mas eu troquei o serviço. Não sou eu que tô de serviço, é fulano. Daí ele falou, não. O subcomandante da região, da unidade, ele quer que você vá. Ali eu já imaginei que o bicho tinha pego, porque eu tenho, dentro da unidade, eu tenho especialização nessa parte de busca e resgate em estruturas colapsadas. Eu tenho capacitação sobre isso, sobre essa atividade, né? E ali eu já imaginei que foi alguma coisa muito séria. Então, já saí pegando tudo que é equipamento que eu consegui imaginar que seria necessário. Peguei uma parte do pessoal da administração e fomos pro local da ocorrência. Chegando lá, o que aconteceu? O pessoal estava levantando uma edificação, estavam concretando a laje e cedeu. Uau! E metade ruiu e metade ainda estava de pé. Só que tinha uma instabilidade muito grande na estrutura. E haviam pessoas ali embaixo. Nossa. Nesse tempo, do início da ocorrência até a minha chegada, haviam mais vítimas ali, haviam vítimas presas. As primeiras guarnições que chegaram no local conseguiram tirar. E durante a própria intervenção, se eu não me engano, tinha um que estava com a perna presa debaixo das vigas. O pessoal elevou a viga. Durante a extração dessa vítima, começou a cair farelo de que a outra estrutura ia ruir também. O pessoal levantou, pegou e saiu correndo, né? Deixou ele lá? Não, tirou. Só que o trabalho teve que ser acelerado, porque senão todo mundo ia se perder. E quando nós chegamos, daí foi aquela coisa. Respira, vamos armar toda a estrutura. Foi uma ocorrência que demorou, se eu não me engano, 12 horas no total. Nossa. Foi muito demorado, porque precisava de maquinário pesado para segurar, amarrar a estrutura. Foi tentado outras técnicas para deixar o local seguro, só que não foi dando conta. A gente sempre vai do mais simples para o mais difícil para dar a resposta. E chegou... O cenário só foi ficar pronto mesmo de noite. A informação que tínhamos é que haviam 3 pessoas debaixo dos escombros. Só que nesse tipo de situação, há casos em que algumas vítimas conseguem sobreviver. Porque quando a estrutura desce, às vezes formam como se fossem casinhas. Proteção. Proteções, habitáculo, né? Tipo uma cabaninha da própria estrutura. E nessa cabaninha a pessoa consegue sobreviver, respira com limitação, dificuldade e tudo mais. Só que a gente consegue resgatar pessoas ainda. Então a nossa esperança desde o início era: vamos salvar a vida, vamos salvar. A gente vai realizar um negócio incrível aqui. E tudo foi se preparando ao longo do dia. Material, alimentação, iluminação, equipamento, efetivo. Só que durante a operação, a estrutura, ela sempre apresentava sinais de que alguma coisa poderia acontecer de novo. E a gente precisava de um apoio da equipe de engenharia, tanto da obra como da parte da prefeitura, defesa civil, que nessas ocorrências de grande vulto, nós fazíamos uma grande reunião de instituições que conseguem conversar para dar vazão à ocorrência. Correto. Só que ninguém conseguia firmar aquela estrutura. Uau. E um dos engenheiros da obra, ele estava muito abalado, muito abalado. Eu olhava no olho dele assim, via que parecia que a alma queria sumir. Porque uma das pessoas sumidas era o outro engenheiro. Nossa. O amigo dele. Eu lembro até hoje, teve uma hora que estava naquela indecisão, vai, não vai, vai, não vai. Eu olhei para a cara desse engenheiro e falei: amigo, eu entendo a tua dificuldade. Eu entendo essa dor, eu sei que teu amigo está ali. Só que se você não me der uma segurança, eu vou perder toda a minha tropa. A gente vai morrer ali debaixo. Eu preciso que você me dê uma segurança. Na hora, o olho dele estralou assim pra mim. Tava querendo chorar, sabe? Ele falou: essa estrutura nunca era pra ter caído. Você quer que eu te dê segurança agora que não vai cair? Uau! Ele jogou de novo a bola. Eu chego até a me arrepiar. Nossa. Cara, a hora que ele falou isso, ali eu vi que foi um dos momentos mais tensos. Porque não era só sobre mim, não era só sobre a vítima.
Era uma equipe gigantesca que estava no local. Se alguma coisa acontecesse, não era um bombeiro que ia morrer. Ia afundar um filho, ia afundar uma esposa, um marido, um pai, uma mãe. Entende a dimensão que ia tomar a coisa? Tremendo. E a cidade inteira, se eu não me engano, foi na época da pandemia até. A cidade inteira estava olhando essa ocorrência. Na verdade, repercutiu até a nível nacional essa ocorrência. Todo mundo prestou atenção e acompanhou em tempo real a ocorrência. Então, foi o dia inteiro de preparação e trabalhando a equipe do pessoal. Olha, a gente vai fazer isso. Se a gente vai amarrar a estrutura dessa forma, vamos montar desse jeito, a gente vai revezar. Dividimos as equipes, fizemos escalas, porque nós deveríamos desenvolver um trabalho ininterrupto, não poderia parar. Se precisasse virar madrugada, a gente ia virar a madrugada sem parar a atividade, para resgatar essas pessoas. Por volta das 10 horas da noite, alguma coisa assim, a atividade ficou pronta, nós conseguimos amarrar as estruturas e demos início. Só que, infelizmente, das 3 possíveis vítimas, 2 estavam mortas. Nós encontramos debaixo dos escombros. Nossa. Existe uma técnica específica para isso. E a família dessas pessoas estavam esperando. Nossa. E o que acontece? Durante o dia, eu sempre ia lá fora falar com a imprensa, que senão ia ser um caos. Não, isso é... E a família preocupada, se tava, não tava o parente ali no meio. Então, eu puxei a responsabilidade de me comunicar com essas pessoas. E os familiares dessas pessoas vieram conversar comigo. Pelo amor de Deus, salva tal pessoa. É meu filho. Eu falei com a mãe de uma das vítimas. E foi muito difícil, porque quando a gente encontrou e viu que não estava vivo, sabe aquele sentimento assim, de frustração, porque poderia ter sido diferente, mas não foi dessa vez. Nossa. A gente, de certa forma, dá um conforto para a família porque encontra o corpo. Mas ali um sonho foi interrompido. Ali foi finalizado um sonho, né? Ali foi interrompido. Então foi muito difícil, porque nós tiramos os corpos e depois nós tínhamos que dar notícia. E durante a extração da segunda vítima, que a informação inicial eram 3 vítimas, um cara apareceu falando que era o dono da parte da empresa de elétrica, falando que a terceira suposta vítima era um colaborador dele, que esse cara já estava em casa, que ele não estava no local. Por quê? Antes da estrutura ruir, eles lembravam que tinha um cara da elétrica fazendo revisão. Mas ninguém viu o cara indo embora. E daí ficou, são 3 vítimas. Só que no final da operação, o cara da empresa apareceu e falou que esse cara já estava em casa. A gente ligou, inclusive, para confirmar. É você que estava aqui na estrutura, verificando a parte de elétrica? Não, era eu sim, e tudo mais. Nossa. Então, das 3 vítimas, uma não estava nem ali no tumulto, mas infelizmente nós perdemos essas. Então, essa ocorrência para mim foi muito marcante por conta do nível de responsabilidade, porque ali eu tive a real dimensão, a importância de você ter inteligência emocional, de você lidar com uma equipe, saber qual que é o momento certo de agir, a responsabilidade de estar com pessoas. Talvez esse poderia ser meu pai, esse daqui tem idade para ser meu irmão, mas esse cara, ele tem uma criança, ele tem um filho. Esse cara, eu já fui na casa dele. A família dele é maravilhosa. E se tivesse ali debaixo a coisa tivesse caído, a edificação, entendeu? Nossa, é algo assim, tremendo, né? Isso para mim foi muito impactante. Claro, tem outras ocorrências que... Mas sempre tem aquelas que marcam, né, a nossa vida. Essa nível de responsabilidade foi a maior de todas. Foi fenomenal, assim. Infelizmente, não foi o melhor desfecho por conta dessas 2 vidas. Mas creio que as outras famílias que você salvou, o pessoal ficou muito grato, né? Sim. Eu acho isso muito interessante porque aquelas 2 pessoas que vieram a óbito com a queda, a família ficou muito triste.
São 2 famílias que ficaram destruídas, né? Sim. Mas e agora? E aquelas outras pessoas que conseguiram ter os seus entes queridos socorridos? Que conseguiram ter os seus entes queridos ali, tido uma segunda chance. Claro que toda a glória seja dada a Deus, mas a vocês, o trabalho que vocês fazem, assim, é um trabalho tremendo, né? Porque, às vezes, eu achava antigamente que ser bombeiro civil vocês têm que ser frio. Chegou frio, chegou lá, tirou, morreu, já era. Fez isso. E quando a gente vai pesquisar referente a isso, não é isso, não é simplesmente isso. Vai mais além. Poxa, vocês têm coração também, vocês sofrem também. Vocês se colocam muitas das vezes no lugar das outras pessoas. Poxa, e se fosse isso? Eu já cansei muita gente de colocar o carro em cima da guia para liberar, porque eu não sei quem tá lá. Poxa, às vezes pode ser minha mãe que tá de moto, minha irmã. E vocês estão indo socorrer. Muitas pessoas brigam, xingam, não dá passagem. Então, tipo assim, poxa, isso é chato. Às vezes, quando eu olho assim, eu fico chateado com isso. Falo, poxa. Quer ver uma das situações mais chatas que eu já passei? Até foi no início desse ano, no primeiro semestre. E quando você conta, vamos comer. Tranquilo, mano. Ali na BR-277, saindo de Foz já, próximo do viaduto ali, de Três Lagoas. O que aconteceu? Um carro, a princípio, estava em uma velocidade considerável. Parece a história que eu peguei depois, né, da ocorrência. Teve um problema na direção, a princípio deu problema na roda, no pneu. Perdeu a direção, bateu na defensa, que ficava na lateral ali, e rampou pro outro lado. No que rampou, tava vindo um caminhão de frente. E bateu e foi uma cena horrível. O carro começou a pegar fogo, o teto foi arrancado, haviam 2 pessoas dentro, em óbito. O cara perdeu metade da cabeça, a mulher da cintura para baixo estava dentro do carro, da cintura para cima estava fora. E qual que foi a aberração que nós presenciamos? Ao mesmo tempo que o ser humano é incrível, ele tem um potencial gigantesco para fazer coisas maravilhosas, também pode ser um caos. Nós chegamos no local, primeira coisa, segurança do local. Isola a segurança, incêndio e tudo mais, afasta as pessoas. Aí já começa o problema que pessoas não entendem o risco de estar próximas. E a gente tem que afastar, ao mesmo tempo dando a celeridade para a coisa e ao mesmo tempo sem faltar com respeito. Amigão, tem como ir um pouquinho para trás, tudo mais para ajudar a gente precisa realizar essa intervenção aqui. Tem gente que entende, ou não, beleza, bombeiro, vou ajudar. Tem gente que começa a querer discutir. Mas nem liga, então vamos lá, segue bola. Isolamos o local, realizamos a intervenção e tudo mais. Só que ali era a morte evidente, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. O risco era minimizar o dano para que não ocorresse outro acidente. Um acidente secundário de trânsito. Risco de incêndio, tinha muito combustível na pista. De repente, tinha gente fumando perto. Poxa. Gente fumando. Combustível na pista e tinha gente fumando próximo. Então, afasta todo o risco para não gerar um segundo acidente. Senão, quantas pessoas não iam se machucar ali? E, bom, todo mundo sabe. Deu um acidente, fecha a gente para ver o que é curioso. Na né? verdade, se fosse pelo menos para auxiliar, mas não auxilia, Mas poxa, não é só para ficar lá. Eu vou além. Sim. Vai para tirar foto e fazer vídeo. E aí que eu vou entrar no ponto da coisa que foi triste. Pode falar, que nós falamos, eu vou comendo. Havia pedaços de corpo no chão, né? Nossa. Na pista. E o que nós fazemos? Nós tampamos com lona, primeiro, para preservar a imagem daquela vítima, para preservar a família, porque talvez a gente não conheça aquela pessoa. Talvez tem filho, com certeza é filho de alguém. E se o pai ou uma mãe enxerga uma cena daquela? De repente, porque hoje em dia todo mundo compartilha tudo por WhatsApp. Tudo muito rápido. Coisa boa, pouca gente compartilha. Agora, coisa ruim, nossa, olha lá o que aconteceu. Imagina, o pai tá tomando café e tudo mais, daqui a pouco, olha, chega uma foto do filho. Nossa. Entende? Então, a gente chega no local, isola e tampa os corpos para não ter esse tipo de repercussão. Preservar a vítima, preservar a família, os amigos,
para não ter dor de cabeça depois. Evitar o dano colateral da coisa. Nós tampamos a parte superior do corpo da mulher que estava na pista. Né? Na verdade, não estava nem na pista, estava no gramado ali na lateral ainda da BR. Você acredita que tinha gente que, quando nós virávamos as costas, a pessoa levantava a lona para tirar foto? Nossa. Eu presenciei um cara, um pai, ele atravessou a pista paralela da BR com uma criança, sei lá, uns 4 anos de idade, criancinha. Levou o filho para ver a desgraça, para ver aquela cena terrível, ou totalmente sem noção do tamanho de um problema que pode gerar na cabeça daquela criança a partir daquela cena. Um trauma, né? E daí eu fui conversar ainda, amigão, tem como tirar tua criança daqui? Eu tenho certeza que você não quer gerar esse trauma na tua criança. Ele, não, mas eu tô mostrando pro meu filho por que não pode correr. Eu falei pra ele, amigo, você não tá ensinando nada pro teu filho aqui. Talvez você tá destruindo o que teu filho pode ser um dia. Não faça isso como pai. Não faça. E ao mesmo tempo conversava com os demais. E tinha gente que queria discutir. Não, quem é você? Que não sei o quê, bombeirão. A gente tenta relevar com a educação. Mas infelizmente, essa foi uma situação que as pessoas fugiram da caixinha mesmo, fizeram coisas ruins que não são legais nem um pouco. Isso aconteceu no sábado, porque foi sábado pela manhã. Pela manhã, depois, próximo das 11h40, meio-dia. Isso mesmo, antes do almoço. Isso, é que eu tinha acabado de sair do culto, né? Tinha ido no culto pelo sábado pela manhã. Aí, eu tava indo pra Santa Terezinha, né? Casa do meu sogro e da minha sogra. Foi onde eu presenciei. E eu fiquei preocupado porque meu cunhado, ele tinha vindo na minha frente. Eu fiquei preocupado, mas quando a gente viu o carro, a gente tentava ligar e não atendia, porque o trajeto de Santa Terezinha para Foz, todo o trajeto não pega sinal, dependendo de certa parte. Não atendia, né? Ficou preocupado. E nós chegando, e se formou fila, e a gente preocupado. Mas a gente o quê? Falou assim, não, orar a Deus que não seja. A gente fica preocupado. Sim. E, querendo ou não, após isso, a gente conseguiu contar tudo. Tá tudo bem, depois a gente presenciou lá, viu o que era, foi horrível mesmo. E assim, vocês têm que ter muita força, hein? Pra presenciar essas questões assim. E mesmo assim, vocês lidarem com as outras pessoas que estão ao redor ali. Sim. Querendo filmar, imagina, poxa, levar um filho de 4 anos, presenciar uma coisa dessa. Eu acho muito interessante que no passado, quando eu morava no Porto Meira, quando tinha um suicídio lá, as crianças enchiam de criança. Não era nem os pais, eram as crianças. Aí, os pessoal corpo bombeiro, não, vocês não podem ver, afasta, ia levando a gente. Então, tipo assim, poxa, eu acho isso muito interessante. Mas aquilo, muitas das vezes, a gente olhava aquela cena, aquilo ficava na mente. Isso é falta de consciência. As pessoas só fazem o que fazem de ruim por falta de consciência. O pai só levou aquela criança ali porque ele não tinha consciência do tamanho do trauma que ele pode gerar naquela criança. Talvez aquela criança não vai querer dirigir nunca mais por conta daquilo. Talvez a partir daquele instante aquela criança pode desencadear uma fobia. As pessoas precisam de consciência para tudo. A gente só consegue trabalhar, fazer o nosso serviço porque nós temos consciência, porque nós somos preparados. Tem muita gente que acha que o bombeiro é só chegar e fazer a coisa acontecer. Não é. Existe um preparo gigantesco. Mas o bombeiro fica no quartel, o trabalho é tranquilo. Não, a pessoa não tem noção. Porque para que a coisa aconteça na ocorrência, existe um preparo gigantesco. O material tem que ser conferido, o material tem que ser testado. Tem que ocorrer treinamento, porque senão a equipe vai chegar lá e não vai conseguir fazer. Precisa de um preparo. E quando nós chegamos lá, é só o pontinho do iceberg que o pessoal tá vendo. O resultado do resultado. Mas existe um preparo gigantesco. E depois da intervenção, existe outro tipo de preparo. Por quê? É justamente isso que você falou. Os bombeiros, eles também são pessoas. Também têm famílias. O que acontece? Ninguém é esquizofrênico. Ninguém consegue ser uma coisa em casa e uma coisa no trabalho. Aquilo que o cara vive no quartel é o mesmo cara que está indo para casa. E se ele não receber um amparo, um cuidado,
ele vai deixar de ser um profissional precioso e vai levar um problema gigantesco para casa dele. Imagina. E daí a gente começa um ciclo vicioso da coisa. Tudo tá ruim, tudo tá difícil, o trabalho já não é mais o mesmo, a família já não é mais a mesma, ajudar pessoas já não é mais legal. Então existe um preparo gigantesco e a nível psicológico é exigido muito, muito mesmo. Porque quando a gente olha assim, intervenção, tem gente que pensa, a pessoa cai na rua e chama o bombeiro. São ocorrências que são simples. Mas poucas pessoas têm consciência do tamanho de desgraça que acontece por aí. Cenas fortes, crianças, violência, morte, suicídio, incêndios, pessoas presas, agonizando, pessoas morrendo. Isso tudo mexe. Se não tiver um trabalho, depois não tiver um amparo, e o amparo é como um todo, o amparo é institucional, o amparo é ter um profissional habilitado para estar acompanhando, o amparo é ter uma família que dê suporte, o amparo é estar em um ciclo de amigos que tem uma relação saudável. A coisa não é única e exclusivamente dentro do quartel que acontece. É tudo sistemático, tudo é interligado. É que, na verdade, é aquela questão. Nós só julgamos aquilo que nós vemos. É. Às vezes é fácil. Ele chegou lá, circulou lá, constou lá, a vítima entrou em óbito. Acabou. Não, não é aquilo. É o que tem por trás das câmeras. É o que eu falo. Às vezes o pessoal fala, nossa, Patrick, é legal, né, fazer o podcast. Eu falo, é legal. Mas na hora que a gente tá nervoso aqui, a hora que você tá chegando pra conversar com o convidado, não é tão simples assim. Sim. Tudo tem um desenrolo, né? Uma conversa antes. Então, assim, tudo tem por trás das câmeras também. Mas por isso que eu falo, eu acho isso muito interessante, que aqui em Foz, creio eu, que as pessoas têm uma visão, assim, diferente. Pelo menos o que eu tinha, né? Eu falo por mim. A visão que eu tinha era completamente diferente do Corpo de Bombeiro. Até começar a entender realmente isso e aquilo. Ouvir as histórias, experiências, né? E esse é o objetivo do podcast, é informar as pessoas, para as pessoas entenderem realmente o trabalho, a função de cada pessoa, né? Então, eu já vou te auxiliar com outra coisa. Perfeito. Informação importante, ó. Quem tá acompanhando aí, pega essa. Diferença... Uma pessoa caiu na rua, bateu cabeça, rachou. Tem gente que tem essa dificuldade. Liga pro SEAT ou pro SAMU? Creio que seja SEAT. Todo problema que é origem externa, trauma, contusão, corte, é bombeiro, é SEAT. Agora, tudo que é problema clínico é de dentro para fora, passou mal, problema cardíaco, daí é SAMU. E tem muita gente que confunde. Por que é legal orientar assim? Porque 10 segundos, 20 segundos, 1 minuto faz a diferença para quem está sofrendo. A pessoa teve um AVC. 1 minuto faz a diferença para aquela vida. Então, se a pessoa que está lá do outro lado entender, não, eu não vou ligar pro bombeiro, eu tenho que ligar pro SAMU. Liguei pro SAMU. Eu atendi mais rápido aquela vítima. Isso o pessoal confunde muito. Outra coisa que o pessoal confunde é, chamam o SEAT como se não fosse do Corpo de Bombeiros. O SEAT pertence ao Corpo de Bombeiros. É o sistema integrado, claro. É uma parceria do Corpo de Bombeiros com o município e tudo mais, por conta de atendimento médico. Mas o pessoal que atende é bombeiro militar. Então, quando eu falo, vou chamar o SEAT, é ligar pro 193, o Corpo de Bombeiros. Outra questão, explica pra gente agora, qual que é o contato do SEAT e o contato do SAMU? Porque muitas das vezes as pessoas acabam se confundindo, né? Então vai lá. Qual que é o contato do SAMU e qual é o contato do SEAT? SEAT, Corpo de Bombeiros, 193. Precisou do Corpo de Bombeiros, 193. Se a gente for trabalhar com SAMU, que é problema clínico, 192. 192. Ixi, é só um número de diferença. 193 e 192. Para quando você viu sangue, pensa no SEAT, 193. Se não presenciou sangue, 192. Até... Então, assim, e pra gente finalizar o nosso podcast, porque o papo tá muito bom, mas tudo que é bom dura pouco, né? Conta pra gente uma história assim que te marcou muito na sua vida, uma história feliz agora, que te motiva a continuar sendo bombeiro. Uma história feliz.
Bom, nunca cheguei na ocasião assim, de uma vítima ter sido atendida por mim e depois retornar. Isso não, infelizmente, ainda não aconteceu e faz parte do jogo, né? Não, é... Infelizmente, faz parte. Mas o que pra mim mexeu bastante, teve uma vez que aconteceu uma ocorrência ali na Baixada do Boici. Um caminhão perdeu direção, desceu pegando tudo que é carro que tava fechado por conta do semáforo. Fusquinha. Tava parado. Isso mesmo. Esse mesmo. E foi o caos na cidade. Só pra variar, eu tava de serviço. Nossa. Quando eu saí, quando acionaram todas as viaturas da cidade foram pro local. Quando a gente entrava na Paraná, dava pra ver aquele cogumelo preto no céu. Nossa, eu já via que era o caos aquilo. E foi multifunções ali na ocorrência, multiproblemas. Veículos que se envolveram no acidente, incêndio no veículo. Daí tinha aquela situação que um caminhão parou embaixo de um outro veículo. E esse veículo de baixo estava pegando fogo. E estava do lado de um posto de combustível. Fora isso, tinha um cara dentro do Fusca que virou uma latinha de sardinha, toda amassada, toda amassada. E a pessoa estava viva. Então foi o caos, foi o caos. Guarda Municipal, Polícia, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, todas as viaturas operacionais. Tinha gente que estava de folga, que foi pro quartel para cobrir, porque realmente o bicho pegou e valendo. E qual que foi o final feliz dessa história? Porque a gente conseguiu salvar aquele cara do Fusquinha, que tinha tudo para morrer. Nasceu de novo. E nasceu de novo, até hoje. Não chegou o caso, assim, dele voltar pro quartel e agradecer. Mas eu vi ele dando entrevista pro jornal, dias depois ele em casa, bem. Então, isso para mim é gratificante. Saber que aquela história não foi interrompida. Que naquele instante nós fomos um instrumento e que aquilo que seria um ponto final na história daquela vida, a gente colocou uma vírgula. E que ele pode sonhar, pode viver coisas maravilhosas com a família. Ousar fazer tudo diferente. Então isso vale a pena. Eu acho isso muito interessante, Tenente, porque às vezes as pessoas não dão um retorno. As pessoas não voltam para agradecer. Ah, obrigado, Tenente, obrigado por aquilo, você me ajudou. Graças a Deus, a vocês. Às vezes as pessoas não fazem isso. Mas eu tenho certeza que no íntimo do coração delas, eles agradecem, entendeu? É grato a vocês. Não somente a você, como a outros também. Porque assim, eu me lembro que uma vez quando eu me envolvi num acidente de moto, tive apenas luxações, e o pessoal chegou, me deu um atendimento top ali, me atenderam super bem, e depois eu não consegui nem falar com eles. Me deixaram no hospital e foram embora. E eu nem consegui conversar com eles, porque no momento que você está em choque, você não consegue falar nada. Você trava. Então, muitas das vezes acontece isso. Faz parte, faz parte. Faz parte. Todo mundo entra sabendo já. Perfeito, mas conta pra gente aquela história que você falou daquele... Você foi na casa do garotinho, que ele queria no aniversário dele. Vira e mexe, acontece alguns pedidos. Essa é a parte tranquila do serviço, né? Por exemplo, aquela criança que sonha em ser bombeiro e admira e fica louco. Duas coisas que acontecem dentro do quartel e que é muito gratificante, enche o coração. A primeira é, essas crianças pedem para conhecer o quartel. É muito massa, porque daí a criança chega, mostra o caminhão, coloca o capacete, tira foto e mostra a sirene, mostra o giroflex. A criança fica fascinada, encantada. Por mais que essa criança, no decorrer da sua história, não se torne um bombeiro. Mas a gente fez um dia especial para aquela criança. Trouxe um sorriso. De repente a gente não sabe nem o que está passando na família dessa criança. Talvez tenha uma dificuldade gigantesca. Mas aquele instante a gente arrancou um sorriso da criança. Então isso para mim é muito precioso. O pessoal ama isso. Ama. E o outro instante que é muito massa, às vezes acontece de nós conhecermos crianças que amam o corpo de bombeiros e tudo mais e tá de aniversário. Nossa. E daí pede, né, os pais... Já aconteceu dos pais comprarem presente,
e falar, ó, meu filho ama o bombeiro, tem como só passar na festinha de aniversário, entregar o presente para ele e tirar uma foto? E é algo simples, né? E daí, esses instantes são especiais. Porque a gente vê no rosto daquela criança, ai, que legal! No meu dia, no dia importante que eu nasci, os meus heróis estão aqui. Então, essas coisas fazem sentido com o meu início lá atrás. Quando eu pensei, né? Vou me tornar um bombeiro porque eu quero ser herói. E as crianças olham dessa forma. Poxa, é gratificante. Nossa, o meu herói tá aqui. O meu herói me trouxe um presente. Claro, o presente foi da mamãe, do papai. Só que os pais entendem que o amor daquela criança é tão grande por aquilo, que eles falam, não, entrega pro meu filho. Poxa. E a gente tira foto. A gente não chega nem a participar da festa, né? Só chega no momento. Só chega no momento, entrega o presente, tira a foto. E aquilo vai ficar marcado pro resto da vida. Isso é verdade. Eu acho muito interessante que quando nós somos crianças... o Papai Noel veio aqui. Pô, gratificante. Pô, imagina agora o bombeiro que você... Pô, volte mesmo, você vai ver ele. Olha lá o Tenente Rogério. Ele foi lá na minha casa e ele me deu um presente. Aí quando a cana ele vai crescendo... Assim como que agora é sargento, né? Te auxiliou no passado. Sim. Uhum. E agora você tá aqui, poxa. É assim, eu sou um pouco meio suspeito de falar, porque eu acho isso muito interessante, né? Eu gosto muito disso. Porque isso ajuda outras pessoas. Você motiva a outras pessoas. O bem também se estende. Sim. Então, assim, e as pessoas, quando a gente pensa o lado bom da vida, o lado positivo, isso nos motiva mais. Isso dá cada vez mais força e ânimo para nós não desistirmos, né? Eu gosto de falar que pessoas inspiram pessoas. Isso é verdade. Pessoas inspiram pessoas. Eu quero tal coisa na minha vida, eu quero esse sonho, eu quero realizar isso, aquilo. A gente foca muito no material, mas a origem de tudo são pessoas. Por que a criança ama o corpo de bombeiros? Porque um dia viu um bombeiro salvar uma vida. Porque um dia viu um filme, alguém interpretando a função de um bombeiro, salvando vidas. Por que você tem toda essa estrutura, essa entrega de conteúdo para ajudar pessoas? Porque um dia enxergou uma pessoa fazendo, impactando vidas. Pessoas inspiram pessoas. Quando eu entendo essa lógica, eu vejo que aquilo que eu faço tem o poder de tocar vidas, de mudar a realidade. E isso é precioso. Sendo bombeiro ou não, sendo pessoa, sendo ser humano, se todo mundo entendesse o poder de inspirar outra vida, com certeza muita coisa seria diferente. Sem dúvida. Então, assim, eu fico muito feliz por você ter aceito esse convite, né? De compartilhar experiências, compartilhar história, porque eu tenho certeza que pelo menos uma palavra que você fala aqui. Não vou falar tudo porque é muito, mas uma palavra. Se atingir alguém, poxa, a gente já fica muito feliz, entendeu? Já fica muito contente com isso. Sim. Porque é aquela questão, uma pessoa que ela entende esse significado, ela vai atingir outra pessoa. Uhum. E que vai atingindo outra pessoa, quando você vê, já se tornou uma cadeia grande, entendeu? Já tomou uma ramificação muito grande. Então, isso que a gente fica muito feliz. Sim. Isso é show de bola. E vamos aqui agradecer aos nossos patrocinadores. Gostaríamos de agradecer a Rapidocar, aplicativo de mobilidade urbana aqui de Foz do Iguaçu. Para você que sofre muito com os motoristas cancelando, abaixa a Rapidocar. Aqui em cima eu vou deixar o QR Code, você vai lá, aponta a câmera do telefone, escaneou o QR Code e vai te direcionar para o Play Store. Fez ali certinho o download, cadastro, você precisou, motorista chegou. É simples e fácil. E para você também que ainda não tem a proteção veicular, aqui em cima eu vou deixar o QR Code da Priscila também, para você estar escaneando, conversando com ela e deixar o seu carro protegido através da proteção veicular Maco Proteção. E para você também que gosta de deixar o seu carro sempre limpo e cheiroso, aqui também eu vou deixar o QR Code do JC Lavacar. Deixar o carro de vocês, ó, topzera. Então, tudo tem o QR Code, tamo junto. Mais uma vez, Tenente, muito obrigado pelo conhecimento. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado por ter aceito e, sem sombra de dúvida, você tenha certeza no seu coração que isso ajudou muitas pessoas. Amém. Então, nem que seja através delas ligarem pro número certo agora.
193 ou 192, creio que aquele 1 minutinho vai auxiliar. Então, Com muito certeza. obrigado. Deus te abençoe. Você continuar firme e forte nessa carreira. Obrigado, hein? Tamo junto, pessoal. Até o próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido e gostado. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. E, acima de tudo, ser útil na vida de alguém. Tamo junto. Valeu!